Bem, meus amigos, boa noite, né? Estamos iniciando a nossa palestra pública no Centro Espírita Casa do Caminho, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E para nós é sempre um prazer enorme estarmos aqui, porque à medida que fazemos alguma coisa boa, o retorno é imediato. Então, assim como quando estabelecemos uma boa relação com pessoas, conversando fraternalmente, falando coisas boas, coisas edificantes, nós nos sentimos bem. Então, eu me sinto dessa forma, estando aqui na Casa Espírita e tendo essa oportunidade de falar. Já dissemos em outros locais que, graças a Deus, nós temos a nossa Casa Espírita, pequena como seja, mas que cumpre a sua tarefa de divulgação da doutrina espírita e de consolação dos espíritos que estão aqui encarnados e também dos desencarnados. E assim ela nos oferece oportunidade de trabalho. Então ela possui um campo vasto e franqueia a entrada de trabalhadores dedicados para que possam fazer o mínimo possível, mas que estejam em atividade. Nós vamos fazer aqui uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos ver no capítulo 20 a missão dos espíritas, nos itens 4 e 5. É uma passagem interessante porque os espíritos, eles nos incentivam a nos mantermos neste trabalho, nesta atividade, tanto da doutrina espírita, quanto de relação no mundo em que nós estamos, de buscarmos a convivência fraterna, divulgando os conteúdos espirituais, mostrando, sobretudo, que somos espíritas. E por sermos espíritas, temos algumas diferenças. E é nessa busca de exercitar o nosso conteúdo moral que a vida nos franqueia várias oportunidades. E toda vez que nós fazemos algo de bom, espelhados na doutrina espírita, espelhados na orientação dos espíritos, nós estamos dando ali um testemunho de conduta do verdadeiro espírita. Então vamos acompanhar aqui a fala dos espíritos. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novo apóstolo da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos às vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa?
É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e das charruas evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhai os mundos dispostos no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então nós estamos vendo aqui, né, um dos espíritos que fazem parte dessa falange do espírito de verdade, né, o espírito Erastus, que está nos passando essa mensagem. E aí ele nos chama ao trabalho, à atividade. Mas não é essa em que eu tenho uma carteirinha, em que eu bato ponto, em que eu preciso escrever o que é que eu estou fazendo. É aquela sem nome, muitas vezes sem rótulo, que nós como cristãos podemos fazer. O conhecimento que nós temos já é uma ferramenta, já é um tesouro que nós temos, e nós podemos passar isso daí, fazendo conversações sadias, buscando muitas vezes desanuviar o pensamento de uma pessoa que em estado de desequilíbrio xinga, lança impropérios para todos os lados, para todas as pessoas, reclama de tudo, reclama da vida, reclama da peste, reclama da doença, reclama até mesmo se chove, está ruim porque está chovendo, se fica seco, está ruim porque está seco, está sempre ruim. Nós podemos trazer paz a esses corações, tendo uma conduta mais branda, sendo que nós devemos arrefecer em nós também os nossos conflitos internos, buscar no Evangelho, nos momentos em que nós nos dedicamos a uma leitura sadia, nós estamos trocando tempo de desequilíbrio por algo equilibrante, por algo que permanece conosco. E quanto mais tempo nós dedicarmos a essas boas coisas, mais essas boas coisas farão parte do nosso conteúdo. E muito mais disso eu vou ter para dar ao próximo. Então é uma busca de lutar também contra as nossas dificuldades, buscando sermos melhores, para assim sermos melhores instrumentos à justiça divina. Detalhe, muitas pessoas pensam que nós devemos primeiro nos tornar santos, para depois fazer coisas dignas deles. Não é bem assim. Deus tem-nos como seus instrumentos, imperfeitos que sejamos. Somos assim parte dessa legião que trabalha em seu nome, mas que muitas vezes não consegue erguer os olhos em virtude das faltas que ele mesmo comete. Nós somos esses trabalhadores da última hora que precisamos do trabalho. Nós necessitamos e buscamos esse trabalho. Esse trabalho também é renovação interior. Esse trabalho também é a harmonização dentro de casa, no trabalho, aonde quer que nós estejamos. Isso também os Espíritos nos orientam. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os verdugos imoladores. E realmente,
muitas pessoas não fazem coisas com medo de quem vai ver, com medo de quem vai observar, né? Com medo de represálias, com medo de conceitos ou preconceitos. Aqui ele nos diz, ele nos informa, né, que Deus está atento a tudo isso, e só os lobos caem em armadilhas de lobos. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes do que São Tomé, credes sem pedir para ver, e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-lo em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões de incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesada do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem, para remover essa montanha de iniquidade que as gerações futuras não deverão conhecer, senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, um período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Então, meus amigos, nada mais propício do que observarmos essa situação atual da pandemia que assola não só ao Brasil, mas todas as pessoas em todo o mundo. Primeiro, essa coisa não se passa sem que haja uma movimentação necessária no mundo espiritual. Muitos de nós estão passando por grandes e profundas provações. Muitos de nós estamos com pessoas que estiveram doentes, que estão doentes, ou ainda pessoas que já desencarnaram próximos de nós. Requer que nós estejamos atentos a tudo isso. E ao buscarmos entender o que a espiritualidade está realizando, nós devemos buscar a orientação dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, isso escrito ali 1860, alguma coisa ali, né? Ele nos fala dessa proteção que a espiritualidade nos dá. Já nos livros que nós temos daqueles que foram psicografados por Chico Xavier, muitos deles falam do zelo com que a espiritualidade trabalha. Detalhe, toda a atividade da espiritualidade superior é voltada à necessidade de nós encarnados. Recentemente, Divaldo Pereira Franco escreveu um último livro acerca dessa pandemia que nos assola, né? E ali ele demonstra cabalmente como a espiritualidade está envolvida nessa busca de auxiliar todos nós encarnados. Auxiliarmos principalmente para que nós estejamos convivendo com esse ambiente de doença, mas que mantenhamos a convicção na espiritualidade superior, em Deus. Ele ali nos fala dos trabalhos que são feitos, não só a nível laboratorial, para fins de produção de vacinas e de remédios, mas também dentro dos hospitais
na profilaxia, no atendimento direto a cada uma das pessoas, mas também àquelas pessoas que estão em volta, que sofrem todas as dificuldades quando o seu ente está ali naquela situação de doença. Ainda as pessoas que sofreram imediatamente aos reflexos dessa nossa pandemia, com perda de emprego, perda de remuneração, diminuição das condições de vida. Tudo isso ele nos fala que a espiritualidade trabalha diuturnamente, com grandes grupos, para atender todas as pessoas que estão necessitadas. Aqui estamos nós e fazemos parte dessa pleiade de espíritos que estão preocupados com essa questão mundial. Neste momento, unidos em um pensamento, estamos também produzindo energias que atendem o ambiente desta casa, mas também fora dela. Nós temos também na casa espírita companheiros espirituais que trabalham para o bem de todos aqueles que nos cercam. Quando adentramos aqui e buscamos em oração tratarmos dessas questões, buscarmos orar em benefício dos companheiros que estão encarnados, nós praticamente damos o endereço para que essas pessoas possam ser atendidas lá aonde elas estão. Nós também, desde que nos resolvemos a vir à casa espírita, já passamos a sermos orientados, secundados, apoiados. Cabe a nós a última decisão de dizer: vou. E estando aqui, estar com a mente voltada naquilo que estamos fazendo aqui, buscando Deus dentro do nosso coração. E junto com Deus dentro do nosso coração, temos harmonia, temos paz, temos apoio para todos os problemas que nós encontramos aqui na presente existência. E ainda levamos desse apoio aos nossos companheiros com os quais estamos ligados. A fé é virtude que ergue. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça, e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão, agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados ao espiritismo, muitos se extraviarão. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Então, meus amigos, a doutrina espírita é uma doutrina que nos conclama a olharmos para dentro de nós e verificarmos se estamos agindo exatamente como a nossa consciência pede. Como seria aquilo que nós prometemos ao partirmos do mundo espiritual para a presente existência? Isso daqui não é uma loteria. Na realidade, nós nos programamos para vir para a presente existência. Nós nos encontramos no mundo espiritual e companheiros nos precederam para estarem aqui nos aguardando. Outros
se propuseram a nos acompanhar. E nós, como família, estamos aqui com objetivos claros que nós queremos cumprir. Quando estamos no mundo espiritual, vivemos a busca muito mais presente da harmonia, da fraternidade, do amor, porque lá nós sabemos e temos certeza das nossas necessidades. Ali fica claro aquilo que nós necessitamos. Mais claro ainda, fica para nós os erros que cometemos nas encarnações anteriores, os compromissos que temos a resgatar. Quando nós observamos que por nossa causa, por nossa ação ou inação, pessoas foram prejudicadas, que pessoas às vezes estão em estado de desequilíbrio em virtude de atitudes nossas. Cientes disso, não podemos ter a felicidade plena, e por isso pedimos a Deus, amparados por esses companheiros, para voltarmos à terra, para que nos reencontrarmos, para que realizarmos aquilo que nós não conseguimos antes, ou ainda fazer aquilo em que falhamos. Essa é a oportunidade. A terra, o terreno, a vinha do Senhor está pronta, estamos nela. Basta que nós busquemos agora pôr mãos à obra, busquemos nos conteúdos espiritualizantes o apoio necessário. Muitas vezes a voz dos nossos companheiros espirituais se farão ouvir em passagens do Evangelho, e passagens muitas vezes já lidas, já relidas, já até decoradas, mas essas passagens falarão aos nossos ouvidos. Em vários livros, em várias atividades, nós encontraremos ali a orientação do Senhor. Muitas vezes não é dito com palavras externas, mas dito dentro da alma. Tem vezes que nós até estranhamos um determinado momento que surge uma palavra ou uma frase ou alguma coisa dentro da gente, mas por que isso? Para que isso? Qual a finalidade? Como surge uma palavra assim dentro de nós? Isso quer fazer também com que nós reflitamos. Então, meus amigos, essa é a orientação dos espíritos instrutores, dos espíritos amigos, que confiemos em Deus, que trabalhemos de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas possibilidades, que busquemos Jesus, que Ele sempre será o nosso protetor, o nosso guardião. Que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos continuar ligados a Ele. Que assim seja. Graças a Deus.